Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Bruno Cruz, sou conselheiro do CRC-SP. A gente vai colocar uma musiquinha de fundo só para começar e já reunirmos algumas pessoas da live e dar chance também para aqueles que estão procurando as nossas lives ao vivo no YouTube também ter a oportunidade de participar. Em 2 a 3 minutos iniciaremos. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O ano de 2020 não está sendo fácil para a população brasileira. Segundo a Associação dos Órgãos de Imprensa, o Brasil acumula 168 mil mortes causadas pela Covid-19. Deste número, 57% das pessoas são pessoas de pele preta ou parda. Em relação à representatividade corporativa, a situação histórica também não é boa. Apenas 4% dos cargos de liderança são compostos por pretos e pardos, segundo o CAGED. Na economia, nos 2 primeiros trimestres do ano de 2020, 8 milhões de desempregados que ocorreram nesse período têm 80% de pessoas de cores de pele preta e parda. Mas o ano de 2020 não trouxe maus resultados, também tivemos bons resultados. A nossa representatividade aumentou. Segundo dados do TSE, 29% dos prefeitos eleitos se declararam pretos e pardos. Empresas brasileiras também têm visto o negro como um forte potencial de desenvolvimento nas suas companhias e estão abrindo portas para que jovens negros façam parte dos processos seletivos escolhidos para que eles possam direcionar e se fortalecerem como futuros líderes nas suas companhias. A publicidade também tem visto o negro com forte potencial. Até 2016, apenas 1% das publicidades continham mulheres de cores de pele preta e parda. Agora somos 16% em 2020, 16% de todo o grupo. Sejam bem-vindos, meu nome é Bruno Cruz, sou conselheiro do CRC-SP, negro, acima de tudo também, pronto para ajudá-los e conversar sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade brasileira. Vamos começar esse tema sobre a consciência negra, sendo essa pauta uma pauta permanente no CRC-SP. Passo a palavra agora para que o nosso presidente também dê seu pronunciamento sobre esse tema tão importante. Pode falar, Donizete, nosso presidente do CRC-SP. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Bruno, que bom estarmos juntos novamente. Rosângela,
Olha, pessoal, como vocês aí estão à frente hoje, um dos temas mais relevantes que nós temos tratado até hoje, porque nós temos uma meta, né, uma missão e uma promessa dessa gestão, que é combater toda a desigualdade de gênero, raça, credo ou classe social. Porque, no fundo, todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas necessidades, os mesmos anseios, o que difere são as oportunidades. Que se todos tiverem as mesmas oportunidades, com certeza a diversidade fluirá normalmente. E a classe contábil, ela é o maior exemplo de diversidade, porque dentro da profissão nós temos pessoas de todo gênero, toda raça, todo credo e todas as classes sociais. E nós aqui estamos lutando sempre para que a classe social seja cada vez melhor, independente de gênero, raça ou credo. Pessoal, é uma alegria estarmos juntos. Deixo aqui as boas-vindas aí aos nossos palestrantes dessa atividade, né? O vereador Edivaldo Brito, seja bem-vindo. O diretor do Sindiconte São Paulo, nossos irmãos aí da Entidade Congraçada do Sindiconte, José Roberto. O doutor Clélcio, que o senhor é advogado tributarista, seja bem-vindo também. E aqui também o nosso amigo Anderson Nunes. Anderson, seja bem-vindo. A todos vocês, um bom evento, e deixo aqui o meu recado de que nós ainda estamos sofrendo a retomada, o retorno, melhor dizendo, da primeira onda da pandemia. Por quê? Porque as pessoas relaxaram, né, no convívio social, sem uso de máscara, aglomeração, e agora nós estamos novamente com os hospitais lotados. Então, gente, a saúde é tudo, cuidem-se, porque se não bastasse a saúde e a vida, os negócios também poderão ser afetados. Então, conto com o bom senso de todos, cuidem da saúde e, acima de tudo, vamos lutar também para combater toda forma de desigualdade, e aqui nós estamos falando sobre racismo. A profissão contábil é uma profissão, são os profissionais que fazem a diferença. Deise, minha querida, deixo aqui também meus parabéns e também meu abraço, minha querida conselheira Deise Cristina Suud, que está à frente do grupo de trabalho de diversidade e inclusão, que vem ao encontro do que eu já citei, do combate, né, a qualquer tipo, né, que nós temos de preconceito aí, que possa prejudicar as pessoas por gênero, raça, ou credo ou classe social. Deise, parabéns pelo trabalho, segue em frente. É o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, unindo ideias, vencendo desafios e sempre de mãos dadas com você e combatendo a desigualdade. Até mais, tchau, bom evento. Bruno, Rosângela, com vocês. Obrigada, presidente. Vamos ter a palavra agora da nossa conselheira Deise. Deise, é contigo. Obrigada, presidente. Um abraço em todas, todos e todes que estão aqui hoje, né, nessa live, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O presidente falou, nós tivemos o presente nessa portaria, nessa gestão do presidente Donizete, que instituiu o Grupo de Trabalho Diversidade e Inclusão no ambiente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Os pontos mais importantes desse nosso grupo o trabalho, a promoção e o bem-estar de todos, sem discriminação de qualquer natureza e sem preconceitos por qualquer tipo de origem, né? Seja raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, física e intelectual, crenças religiosas ou filosóficas e quaisquer outras formas de diferenciação que seja prejudicial de qualquer maneira à nossa sociedade. No ambiente corporativo, principalmente, eu acho que a gente tem que ter essa postura madura, né, diante da pluralidade da nossa sociedade. O que significa isso? Significa acolher a todos nas suas diferenças, né? Apoiar a inclusão, a tolerância com as multiplicidades culturais. Então, agradeço muito a todos os nossos painelistas que vão ser nominados
pelo nosso conselheiro Bruno e pela nossa conselheira Rosângela, e estamos aqui, passo a palavra ao Bruno e desejo sucesso no evento a todos, né? E a consciência de um mundo melhor para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Deise, pelo seu apoio e o apoio do CRC, bem como do presidente e do vice-presidente Bonello. Ao mesmo tempo, também quero agradecer a todos os demais conselheiros que participam e fizeram dessa divulgação tão importante durante esse período, né? Lembrando vocês que essa apresentação ela tem duração de 1h30, sim, e essa apresentação está ao vivo pelo YouTube, sendo que as perguntas podem ser feitas pelo nosso WhatsApp. Ao colocar as suas perguntas no WhatsApp, por favor, façam as perguntas, que ao final dessa palestra, nos últimos 10, 15 minutos, nós vamos ler algumas perguntas. Naturalmente, não vamos conseguir terminar todas as perguntas e colocar todas as respostas por uma questão de tempo, em benefício do tempo de todos, sejam dos nossos painelistas, bem como dos nossos moderadores. Mas desde já deixamos o nosso agradecimento e pedimos para que vocês sempre mantenham-se atualizados nas lives, nas mídias sociais do CRC-SP, muito porque nós sempre estamos atualizando com nossas mídias com conteúdos altamente exclusivos e com alta qualidade, tá bom? Iniciando a nossa conversa, nós temos painelistas, são 4 painelistas escolhidos pelo CRC e com alta especialização no tema, sendo Anderson Nunes, que eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho, o Cléucio Santos Nunes, o senhor Edivaldo Brito, José Roberto dos Anjos também. E como moderadores temos Rosângela Costa, nossa conselheira, e Bruno Cruz, que eu já me apresentei também. Eu gostaria de chamar Anderson Nunes, empresário e líder de finanças no setor de serviços, para falar um pouquinho da experiência dele e se apresentar a todos os demais convidados. Depois eu passo a palavra para o Cléucio Nunes e assim por diante. Anderson, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade, Bruno e o CRC São Paulo. Fico muito feliz de poder falar um pouco, e aí não é falar de mim, sim falar de história, de eventualmente sucesso num ambiente que infelizmente a gente acaba virando uma exceção, né? E hoje de manhã estava ali lendo o que aconteceu, infelizmente, com o João, né? O João é uma pessoa com o mesmo nome do meu filho e que, infelizmente, foi aí alvo do que a sociedade determina como certo, eventualmente, que é o julgar, né? Sem dar oportunidade das pessoas irem pelo caminho natural das coisas em cima dos seus erros, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, e voltando aqui ao tema, né, assim, tenho mais de 20 anos de experiência dentro do setor de finanças, né, comecei e vim, né, estudante de escola pública, sem nenhum tipo de benefício, de família de nordestinos que também são extremamente alvos aí do racismo, né, e da exclusão social natural. Mas eu sempre acreditei que podia fazer diferente, sempre lutei por fazer diferente. Tive a oportunidade de ser ajudado, sim, em vários momentos da minha carreira para conseguir chegar onde cheguei. Muitas pessoas me ajudaram e pelo meu esforço e pelo reconhecimento de que eu tinha potencial. E tudo isso me levou à universidade, à formação em contabilidade, que eu tenho muito orgulho, né, de ser formado em ciências contábeis e que foi o que guiou a minha profissão e que me transformou, né, no homem que eu sou hoje, pai de família, pai de duas crianças, marido, e que há 5 anos membro de uma companhia de serviços que cuida da base da cadeia de empregabilidade aqui do país. E durante esses 20 anos eu pude aprender muito com experiências em multinacionais, com um multinacional em específico, né, trabalhando como auditor externo, como consultor, e depois vindo aqui para o Grupo GPS, que é onde hoje eu trabalho aí há 12 anos, e há 5 sou sócio da companhia, respondo por ela, e me sinto muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de poder virar exemplo de que a gente consegue chegar lá quando a gente é reconhecido pelo que a gente é
pela nossa capacidade e não pela nossa cor, pelo nosso credo ou pela nossa sexualidade, qualquer coisa que seja. O importante é que a gente consiga mostrar que a gente consegue vencer se a gente tiver vontade e oportunidade. Obrigado aí mais uma vez por esse momento que está sendo muito importante para mim e espero que seja para todos que estejam ouvindo a gente. Para todos nós, Anderson, conheço sua carreira desde a metade, né? Vou dizer assim, você conhece a minha desde o começo. Passo a bola para o professor Dr. Clécio Nunes. Por favor, professor, puder falar um pouco desse dia tão importante para todos nós e um pouco também da sua trajetória, da sua carreira tão brilhante também, da mesma forma. Seja bem-vindo, professor. O mudo. Só tira o mudo, tá? Isso. Obrigado. Desculpem aí. Bom, muito obrigado, Bruno. É uma satisfação muito grande participar deste evento do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Eu quero primeiramente agradecer o convite e faço esse agradecimento na pessoa da Daisy Eastwood, que já conheço há algum tempo. Também faz muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente, não é, Daisy? Mas, de qualquer maneira, receba aí o meu abraço, meu carinho, à distância, Daisy, e tenho muita saudade da convivência que nós tivemos na faculdade, né? Quando eu fui professor e Daisy minha aluna. Então, muito obrigado. E, na pessoa da Daisy, eu agradeço e cumprimento todos os integrantes do Conselho Regional de Contabilidade. Quero também cumprimentar os meus colegas aqui de painel, e o faço na pessoa do professor Edivaldo Brito. Talvez ele não se lembre, mas o professor Edivaldo foi meu professor de Direito Tributário, e acompanhei muitas palestras do professor Edivaldo Brito na época da dialética em São Paulo, que é um orador de primeira. Eu sou só um estudante do direito tributário. Na verdade, o jurista de direito tributário está aí, junto conosco, que é o professor Edivaldo Brito. Então, muita honra participar desse evento também com o professor. Bem, eu acho que o dia de hoje é um dia de celebração, é um dia também de reflexão, que é o Dia da Consciência Negra. Eu acho que é uma data que deveria, na minha opinião, ser um feriado nacional, não somente um feriado em algumas unidades da federação, em razão da importância da data, né? Vivemos num país racista? Eu creio que sim. E o racismo, eu acho que a gente tem que perder um pouco o mito ou o tabu em relação a esta palavra. É uma palavra que nós temos que compreendê-la no seu contexto, seja ele histórico, institucional, estrutural, econômico, e isso está muito presente na realidade de nós, mulheres e homens negros, não é? Eu acompanhava atentamente o depoimento do Anderson Nunes. Meus parabéns, Anderson, por sua trajetória. Assim como ele, eu sou filho também de nordestinos que imigraram bem jovens, meu pai, minha mãe, do Maranhão para São Paulo, mas especialmente em Santos, onde eu nasci. E em Santos eu me formei em Direito. Não foi muito fácil a minha trajetória na Universidade Católica de Santos. Aliás, aqui eu devo fazer um testemunho, até um agradecimento público à Universidade Católica de Santos, porque eu só consegui realmente me formar em Direito em razão da bolsa de estudos que a universidade me concedeu. Era uma bolsa reembolsável, mas realmente sem ela teria ficado muito difícil eu concluir o curso. Eu fiz Direito nos anos 90, foi logo depois do Plano Collor, e teve um congelamento de mensalidades, aliás, congelamento de preços, né, em todas as áreas, mas depois que o congelamento não deu certo, as mensalidades dispararam. Então, com o que eu ganhava trabalhando, eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E foi a universidade que me acolheu, não só a mim, mas também outros alunos. Era uma bolsa mérito, a gente tinha que manter, obviamente, boas notas, frequência, etc. Mas, realmente, aqui o meu reconhecimento público à Universidade Católica de Santos. E foi nela, na Universidade Católica, que eu me tornei professor, né? Em 1999, fui admitido como professor de Direito Processual Tributário, olha só, senhor Edivaldo Brito.
professor de Direito Processual Tributário, e depois fui para o Direito Tributário, Direito Administrativo, várias disciplinas afins. Um pouco depois, a Universidade Católica me ofereceu, assim como também a outros professores, uma bolsa de estudos para o mestrado, e aí eu defendi a minha dissertação de mestrado e obtive o título de mestre em Direito. Depois a minha vida mudou bastante, eu vim para Brasília, inicialmente para exercer um cargo público aqui em Brasília, depois exerci outros tantos, e aqui eu me encontrei na UNB, na Universidade Católica de Brasília, numa linha de pesquisa na área do direito público, que se identifica muito com o que eu vinha já trabalhando há algum tempo, que seria a associação do direito tributário ou da tributação com questões sociais. Então, na Universidade de Brasília, eu obtive o título de doutor em Direito, então hoje eu sou doutor em Direito, e desde 99, Anderson, eu atuo como professor nessas áreas do direito tributário, do direito financeiro, ininterruptamente. Então, são 21 anos de atividade como docente, conciliando também com a atividade de advogado nessa área do direito tributário e do direito público. Mais recentemente, neste ano, eu assumi o cargo de conselheiro do CARF, então atualmente eu sou conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, isso me impede de advogar, então por isso eu estou licenciado da advocacia. E no mais, eu acho que, assim como disse o Anderson, é muito esforço, muita dedicação, mas eu tenho que reconhecer aqui as pessoas que me ajudaram. Eu não consegui chegar onde eu cheguei sozinho. Então, eu tive a ajuda não só dos meus familiares, da minha mulher. Meu filho ainda era muito pequeno nessa fase, mas de alguma maneira ele ajudou, né? Pelo menos me trazendo felicidade. Ajuda dos meus amigos, especialmente a ajuda dos meus professores. Então, eu acho que eu sou o resultado dessa comunhão de pessoas que me auxiliaram para chegar até onde eu cheguei. Então, eu sou muito grato a todos eles e renovo aqui o meu agradecimento pelo convite e estou à disposição para a gente conversar sobre o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleuso Nunes. As histórias são muito iguais. Só para ter uma ideia, eu também fui bolsista de um curso pré-vestibular antes de entrar na USP. E, por incrível, depois de muitos anos, depois de 20 anos, hoje eu me tornei controller da escola que me deu a bolsa de ensino. Que hoje é um grupo, é o maior grupo de ensino básico e fundamental do Brasil. Da América Latina está entre os maiores. E naquele cursinho que eu consegui 80% de bolsa numa prova, eu estudei com 20%, depois o CEO dessa empresa, depois de 20 anos, não sabia quem eu era, me convidou para ser o controller dele, cargo de confiança. É um grupo aí que fatura quase R$1 bilhão por ano, então é muito interessante, chama Somos Educação, é dona do curso Ângulo, de vários outros cursos muito interessantes, grupos de educação básica e fundamental. E é um grande orgulho, porque eu cheguei onde cheguei com esforço, mas também cheguei com uma bolsa de estudos. Então, hoje, como se aquela 80% de R$300, R$60, ele transformou um controller que trabalha para ele hoje com muita dedicação. Eu quero apresentar agora também um outro painelista, o senhor Edivaldo Brito, professor, advogado tributarista, ex-prefeito de Salvador, atualmente vereador eleito e já foi também ex-secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo. Senhor Edivaldo, seja bem-vindo. Por favor, tire o mudo. É muito bom tê-lo aqui. Senhor Edivaldo, consegue nos ouvir? Só desligue o mudo, por favor. Isso, muito obrigado. Muito bem, eu quero cumprimentar a todos, sobretudo ao professor Clécio, que fez essa informação das nossas vidas, vamos chamar assim, transversas, o que muito me honra. De mim, eu diria que sempre fui um menino arqui-pobre, que para chegar onde cheguei precisei da ajuda de várias pessoas. Mas só para poder dar um salto grande, eu cheguei a Salvador com 16 anos de idade, como diria minha mãe, sem eira nem beira, não tinha nada.
eu só tinha o valor da passagem de ônibus, de onde eu saltei no navio, para a segunda classe do navio, para pegar o elevador e ir a pé até a casa onde eu iria ficar, o quartinho onde eu iria ficar. Isso eu estou falando do ano de 1954. Bom, passaram-se os anos e pouco tempo depois, em 1978, aquele menino que saltou da segunda classe de um navio na terceira cidade do país chegou a ser o prefeito. Prefeito primeiro e único. Salvador, chamada de Roma Negra, por ser uma cidade extremamente povoada por descendentes de africanos, no entanto, é extremamente preconceituosa. E aí já me permite fazer uma distinção entre discriminação, preconceito e racismo. Tendo que o racismo, que é hoje um signo que está sendo usado para explicar toda espécie de segregação do negro, o racismo eu entendo que é a separação das pessoas de qualquer segmento étnico como algo que deva ser separado do resto. Nessa mesma coisa, a segregação passa por aí, mas o que tem no Brasil, e para mim é extremamente grave, é o preconceito. Toda vez que um negro se apresenta, as pessoas não entendem. Ou ele é assim, apesar de ser negro, ou ele é assim por ser negro. É assim que se trata as pessoas. Já que foi mostrado que eu fui autoridade durante 4 anos aí em São Paulo, evidentemente que eu era o único, o prefeito era enegrecido, mas eu era o único negro retinto em São Paulo durante 4 anos, numa secretaria importantíssima, decano do secretariado, terceiro substituto do prefeito da cidade. Toda essa coisa que eu tinha como secretário, fui extremamente ofendido. 3 vezes, mas 5 vezes a polícia me parou na rua. Não dá nem para eu contar tudo, mas era secretário de Estado da Segurança Pública, meu amigo, meu colega, José Afonso da Silva. E era governador do Estado, o Dr. Mário Covas. No primeiro desses episódios, ele me mandou um recado, que ele formulava as desculpas do governo do Estado àquela situação. E o Zé Afonso, que é meu amigo pessoal, particular, me fez uma ironia. Disse, você passou por isso porque quis. Porque você tem toda a minha direção até debaixo de sua cama. Era só você ligar para mim, eu sairia de helicóptero, baixava no meio da 23 de maio. Você imagine que auê o helicóptero da Segurança Pública baixar na 23 de maio para poder salvar o secretário de Justiça, vamos dizer assim, do município de São Paulo, que estava sendo, portanto, objeto de um preconceito. Mas os senhores todos não acreditam quantas vezes só porque era negro. E então, o que eu desejo exatamente dizer é que nós temos muito que comemorar hoje. E como essa é a minha primeira intervenção, eu quero dizer que temos muito que comemorar hoje pela origem
dessa data. Isso aí. De um lado, estamos com Zumbi dos Palmares, que é uma figura extraordinária, decapitado porque teve a coragem de reagir. Possivelmente há poucos dias que vem, eu vou conceder a medalha Zumbi dos Palmares ao Dr. Emanuel Araújo, que dirige aí o Museu Afro de São Paulo. Além de Zumbi, nós temos uma segunda questão a tratar logo nesse primeiro momento. O que é consciência negra e quem pensou nisto? Quem pensou nisto foi Steve Biko. Quando também foi preso, foi anarquizado, quando ele cunhou a frase Black's Beautiful, negro é bonito. E aí ele passou para todos nós que devíamos ter consciência negra, ou seja, todos os negros deveriam saber que a essência dessa expressão é cultivarmos, cultuarmos os nossos valores. Por que a Bahia, chamada de Roma Negra, é uma cidade hoje que dos 43 vereadores, mais de 10 são pastores protestantes. Mais de 10 tiveram a melhor colocação na eleição. Dir-se-á, você é contra? Não, ao contrário, o pluralismo político leva a isso. Só que isso pode incentivar o que nós chamamos de intolerância religiosa. Eu vi na votação do Estatuto da Igualdade Racial, eu vi como a queda de braços se fez com este segmento religioso. Portanto, o que eu quero dizer é que comemoramos essa data em homenagem à memória de Zumbi, comemoramos essa data em razão da expressão que Steve Biko deu para o dia, e nós todos não sejamos os únicos a acharmos que os valores dos negros devem ser cultivados e cultuados por nós. Mas, ao contrário, se na Bahia todas as classes sociais se beneficiam desses valores, digo eu, é preciso inocular na cabeça dos não brancos, ou perdão, dos brancos, também isso. E eu termino dizendo que acabei de sair de uma live que continua da Universidade de Marília com a Universidade de Angola. Eu estava nessa live, saí para entrar nessa da agora, e nós estávamos lá discutindo exatamente isto, que é um dia para que nós tenhamos, portanto, o entendimento que a essência da nossa vida é muito importante para congregar valores de outras pessoas brancas ou de qualquer outra raça, mas que nós tenhamos essa consciência. Professor Edivaldo, muito obrigado pelas suas palavras, lindas palavras. Tenho certeza que vai ter muita história para a gente conversar sobre, e a gente até pode puxar a Deise e os demais conselheiros uma oportunidade até melhor e maior de explorarmos essa parte histórica. Salvador, uma das cidades mais negras do país, ter um único prefeito na história negro é algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser discutido. Eu gostaria também de convidar um outro painelista nosso, o senhor José Roberto dos Anjos, empresário, consultor, diretor do Sindicom de São Paulo. José Roberto dos Anjos, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos os meus colegas aqui na sala. Boa tarde a todos que estão no canal do YouTube. Até esse momento está sendo ótimo escutar vocês, né? Espero que continue assim, e vai ser, né? Se Deus nos abençoar até o final. É um prazer ter conhecido aqui o nosso decano, né, o Edivaldo Brito, e um prazer ainda enorme estar com colegas, né, aqui nessa sala. O que eu tenho a falar, né, nesse dia de consciência negra, que é um dia que muito me agrada, né, e eu não sou muito de falar da minha pessoa, né, das conquistas, porque tudo depende, né, eu gosto muito dessa palavra. Depende do ponto de referência, né? Uma criança que
né, não tem condições de estudar, quando não entra numa escola, é uma conquista. Agora, ainda imagina para a gente, né, que num mundo como o nosso, independente da cor, da raça, do sexo, né, ter terminado uma universidade, ter começado outra, ter feito pós, né, ter feito MBA. Então, quer dizer, depende da conquista. Isso, para mim, é muito gratificante, né? E estou aqui hoje, né, por ser uma pessoa de destaque no meio que eu convivo, e sou o diretor de uma entidade, né, congraçada aqui no estado de São Paulo. É uma entidade centenária, né? Completamos esse ano 101 anos. E, inclusive, eu tenho um orgulho enorme, né, porque a festa de 100 anos, né, eu estava como diretor social, tive o prazer de conduzir essa festa, né, uma festa centenária, não é para qualquer um. E também lembrar, né, para todos vocês, né, que é tão gratificante para mim que o CRC, né, nasceu dentro da nossa entidade, né. Nós costumamos falar que o Sindiconte é a mãe das entidades, né, da Caixa Contábil, porque ela é a segunda mais antiga do Brasil. Só perde, né, para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, né. E eu sou um alvarista, fui formado na FECAP aqui em São Paulo, em Ciências Contábeis. Eu sou formando de 92, e na minha época eu também tive muita dificuldade, né? Mas assim, não por ser descendente de negros ou ser negro, mas assim, como o professor, né, o Dr. Krausso disse, a inflação era muito alta, né? Por melhor que nós ganhássemos, né, um salário, a inflação comia, né? E a gente, não só eu como estudante, mas como todos nós da nossa geração, precisavam de uma ajuda. E eu também vou fazer uma homenagem pública aqui, viu? Plagiando aqui o doutor Krausso, eu aprendi que quando a gente fala a mesma coisa de outra pessoa, tem que dar um mérito para a pessoa, né? Viu, doutor Krausso? A FECAP me ajudou muito, demais. Eu não estaria aqui, não seria formado se a FECAP não me ajudasse, porque o meu salário também não acompanhava. E o doutor Joaquim Boarim, né, o meu diretor na época, que acho que a maioria aqui conhece, conversando comigo, né, falou assim: não, Zé Roberto, você não vai parar não, vamos te dar aí, né, 30% de desconto no que você já paga hoje. E é bom para você? Dá para você manter? Eu falei, sim, ajuda, sim. E graças a Deus me formei, né, e pude também, né, trabalhar, ser destaque em algumas empresas. Então, por exemplo, né, eu, né, com 26 anos, eu já era contador, né? Já trabalhava como contador titular, né, eu costumo dizer. Isso muito me orgulha, né? Numa empresa de informática, que é a área que eu gosto de atuar. E daí já fui contador de São Camilo, contador de multinacionais, né, até abrir meu próprio escritório, né, onde eu fiquei 20 anos, né, nesse escritório, e pude fazer várias coisas paralelamente, né? E hoje eu sou sócio de um grande escritório com 800 clientes, né? Pouco mais de 50 pessoas. E também tenho tempo para agradecer a entidade que eu represento, né? Trabalhando voluntariamente para ela, retribuindo tudo aquilo que ela me ajudou, né? Em todos esses tempos, que foi eu poder usar a biblioteca, eu poder usar os serviços que ela disponibiliza, né, para o associado. E que hoje, né, eu vejo que, assim, ela precisa, né, do nosso apoio como profissional. É isso. E falando de novo do dia de hoje, não querendo me estender muito, né, eu queria dizer que a nossa luta, né, da consciência negra, igual o professor o Edivaldo Brito comentou ainda há pouco, ela precisa existir. No meu ponto de vista, né, esse dia é especial. Ela representa uma conquista, né? Porque se um dia, né, quando no futuro conseguirmos uma igualdade de pensamento, de liberdade, né, a gente tem que continuar brigando para manter. Não pode, né? Então, eu considero uma luta permanente, independente do pensamento, do ponto de vista de cada um, que eu respeito muito, né? Eu acho que a liberdade, ela está acima de tudo, né? Mas paralelo também está o respeito, tem outros valores, né? E é uma complexidade de pensamentos, digamos assim, né? Hoje, a maior conquista, né, é saber que o negro, ou seu descendente, que a gente tem que falar, né? Eu sou um descendente,
é bem informado, né? Primeiro, para ele não ser usado politicamente, né? Ou de alguma maneira ser usado. E segundo, para exercer a sua liberdade de pensamento, conforme eu já disse há pouco, né? Somos mais bem vistos hoje do que na minha geração, né? Eu tenho 53 anos, eu sei que não parece, sou jovem, né? Mas eu tenho 53. A minha esposa fala, olha, fala a sua idade certa. Eu estou falando hoje, viu, meu amor? E somos mais bem vistos, né, do que do meu tempo. Porque no meu tempo, né, de estudante, de criança, de adolescente, tinha uma outra pegada, né? A sociedade era um pouquinho mais diferente, né? Uhum. Eu costumo até falar que era um outro tipo de respeito, né? Hoje as coisas são bem mais diferentes, digamos assim. E nós fomos abençoados, né? E eu espero que a próxima geração, né, seja mais abençoada ainda, né, mais bem informada do que a nossa hoje, né? Ok? Era isso. Obrigado a todos, bom trabalho aí, vamos para o evento. Obrigado, José Roberto. Uma importância muito grande da sua representatividade junto a um órgão de representatividade profissional, como o CRC também é, são entidades parceiras, como as demais também que são parceiras do CRC, do Sindiconte, e aqui, se a gente falar, vão ter muitas. Então, eu queria passar a palavra para a conselheira Rosângela, nossa conselheira, parte importante dessa apresentação, e que vai dividir comigo alguns temas. Rosângela, fique à vontade, seja bem-vinda. Só desliga. Ok. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente separou um dia aí que a gente pode chamar de nosso dia, né? Então é muito gratificante fazer parte dessa live agora à tarde. Já quero agradecer o nosso presidente Donizete pela oportunidade de a gente poder falar de um tema tão importante, né, para a nossa sociedade, para as nossas vidas. E vocês são todos muito bem-vindos aqui, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma tarde, assim, bem legal. Você vê, a gente começa a falar, se deixar, e se o Bruno deixar, vai todo mundo falar, passar o horário, né, Bruno? Porque todo mundo tem muito assunto aí para contar, muita coisa boa para poder compartilhar com o nosso público também. E eu quero falar um pouquinho de mim. Eu sou Rosângela Costa, né, empresária contábil aqui do ABC, e sou esposa do Eduardo, mãe da Letícia, que eu sempre gosto de citar, que eu acho que o que a gente tem de mais importante nesse momento é a nossa família. Eu vim da comunidade, minha família era uma família já bem pobre, a gente tinha muitas dificuldades financeiras. E assim, quando eu comecei a estudar, a buscar oportunidades no mercado de trabalho, eu comecei muito cedo, tá? Eu tinha um primo que tinha uma empresa de contabilidade e eu fui trabalhar nessa empresa de contabilidade, eu tinha só 12 anos, né? Então, era aquela coisa, não, você não pode trabalhar com essa idade, mas eu já sonhava em encontrar outros caminhos e tinha certeza que com a minha força de vontade eu ia conseguir alcançar o meu objetivo, que hoje eu acredito que eu já consegui realizar grandes sonhos na minha vida, né? E comecei a trabalhar nesse escritório, era naquele período que eu trabalhava meio período e estudava meio período numa escola pública, e era até engraçado, né? Levava marmita, toda aquela história aí, toda de todo mundo que começou aí a sua trajetória de vida, né? E com 16 anos, pessoal, eu já fui emancipada pelos meus pais, porque eu trabalhava nessa empresa de contabilidade, eu já me dedicava muito, eu precisava fazer homologações e ir muito mais adiante. Me formei em técnica de contabilidade em 1994, inclusive hoje é o dia do técnico de contabilidade, né? Bruno, eu vi que dia 20 de novembro é o dia do técnico da contabilidade. E me emancipei e comecei a trabalhar mesmo, a desenvolver a minha vida profissional. Nunca eu sentia dificuldade, até por ser negra, pelas pessoas, às vezes, querer discriminar, fazer todo esse processo, mas eu sempre tinha em mente o seguinte, que a gente precisa fazer o nosso melhor, aonde quer que a gente esteja. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa quem você é. O que importa é você ser o melhor, você buscar a cada dia melhorar. Eu costumo até dizer, se todos os dias nós seres humanos melhorássemos 1%,
por dia, por ano, a gente teria melhorado 365%. Então, é muito importante a gente fazer a diferença, sim. Acho que é uma data muito importante, ela tem que ser sempre lembrada. As pessoas precisam ter as oportunidades, mas antes de tudo, as pessoas precisam ter vontade de fazer a diferença, tá? Eu acho que o ser humano, ele precisa ter a vontade de fazer a diferença, de ser diferente, né? De buscar aquilo que é bom para a sua vida, que é bom para a sociedade. E eu costumo até dizer, né, como diz a nossa colega Angela Davis, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque a gente faz barulho, né? Se a gente for ver, se a gente começar a conversar, a falar bastante, vai ver que a mulherada gosta muito de falar mesmo. Então, aonde tem uma mulher, tem ali uma pitadinha de uma movimentação, com certeza. E a gente vai falar com o nosso colega Anderson, né, que também é empresário contábil. Hoje eu tenho uma empresa de contabilidade. Sou grata, primeiro, a Deus, porque Ele me proporcionou isso, me deu saúde, me deu sabedoria para que eu conseguisse ser uma empresária contábil. Faço isso com muito amor. Eu acho que é a profissão que eu escolhi para a minha vida. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço à contabilidade. Então, assim, ser empresária contábil, mulher e negra, um dos grandes desafios que eu tive logo no início, gente, era assim, quando você falava em contador e você chegava numa empresa, você ser mulher, negra e novinha, eu era novinha, eu sou novinha, né? Eu tenho quase 30 anos aí de profissão. Mas eu chegava no ambiente e o pessoal olhava para mim, nossa, mas você que é a dona da empresa de contabilidade? Eu falava, sou eu. E aí, quando eu ia conversar e falar do que eu era capaz para poder oferecer para a empresa, foi aonde eu fui conquistando os meus clientes e conquistando o que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata em fazer parte disso, em fazer parte desse Conselho Regional de Contabilidade, que eu fui convidada em participar, porque eu sempre fui muito ativa nas atividades, eu sempre busquei conhecimento, sempre participei de muitos eventos, sempre fui buscar mesmo conhecimento e estar perto de pessoas que faz a diferença na nossa vida, igual todos vocês aí, né? Com certeza hoje vocês estão fazendo uma grande diferença na vida de todos nós, né? Quem está assistindo, de mim que estou aqui, porque nós estamos aí com grupos de fera, né? Só tem fera. Então, nada mais importante do que você estar perto de pessoas que fazem a diferença. E hoje eu sou conselheira do CRC, faço isso também com muito amor, gosto muito, agradeço ao nosso presidente, nosso vice-presidente Monello, que está sempre nos deixando a gente trabalhar de uma forma clara, transparente, e isso faz toda a diferença para nós profissional. E como empresária contábil, eu vou compartilhar aí o nosso painel, né, Bruno, um pouquinho com o nosso colega Anderson, que também é empresário, passou por grandes desafios, né, Anderson? E aí, Rosângela, deixa eu dividir contigo também como que vai funcionar o nosso painel, tá? Então é super importante, antes até mesmo que a gente dê o primeiro passo, uma vez todo mundo apresentado, eu queria dividir o painel em 3 grandes partes, tá? Então, a primeira parte, baseado na experiência de cada um e na sua especialização, naturalmente a gente pode debater aqui livremente, teremos 3 grandes assuntos, tá? Cada um com uma limitação de tempo de 45 minutos, até para o privilégio do tempo de cada um e até para o nosso, chamar assim, as pessoas que estão nos assistindo via YouTube, né? Primeiro é a participação do negro nos cargos de liderança, que vai contar com a presença do Anderson Nunes e da Rosângela, aqui como painelista, o Anderson e a Rosângela, pela experiência também que eles têm no segmento. Um segundo tema vai ser a crise financeira decorrente do Covid-19 e seus impactos socioeconômicos na população negra, um tema super atual. E o terceiro, que vai contar com a participação do professor Dr. Cléucio Santos Nunes. E, por fim, negros e negras na política e nos órgãos de classe. Acabamos de ter aqui uma bela questão de representação da mulher negra e do homem negro nas prefeituras das principais cidades do país, né? E vamos contar com a experiência e o conhecimento do professor Edivaldo Brito, como ex-prefeito, atualmente reeleito vereador da cidade de Salvador, no estado da Bahia. O professor e conselheiro, membro do Sindiconte, José Roberto dos Anjos, que tem uma vasta experiência em órgãos de representação. Cléucio Nunes também, como professor doutor em Direito Tributário e também com conhecimento da parte pública. E Rosângela da Costa,
como também uma pessoa que é conselheira do CRCSP, mulher negra, participante e atuante no Conselho Regional. Então, para a gente abrir o nosso primeiro tema, nosso primeiro painel, convido o Anderson Nunes e Rosângela. Vou fazer aqui uma breve introdução para os dois e eu quero dar a primeira palavra ao Anderson. Rosângela, se você me permitir, embora sejam primeiras as mulheres, mas dar a palavra ao Anderson para falar de um tema, Anderson, para a gente também não se aprofundar muito, porque esse é um tema bem abrangente. Nós temos visto nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, grandes empresas brasileiras e multinacionais abrindo espaços para o processo de recrutamento de jovens e mulheres e homens negros, né? Algo super interessante. Aqui eu posso falar publicamente porque isso já está nos jornais, Magazine Luiza, ontem eu li também que a TIM está abrindo vagas e tantas outras empresas multinacionais e brasileiras fazendo o mesmo processo. Como você vê como empresário brasileiro e também a Rosângela como empresária brasileira, recrutadores que tem aí uma série de pessoas que respondem a vocês nas empresas e são tomadores de decisão, esses tipos de processos seletivos feitos nessas companhias. Fiquem à vontade sobre o tema, por favor. Legal. Assim, só para... Eu tenho o tema de inclusão, quando a gente fala do mercado de trabalho, ele tem um caráter, na minha visão, que é um caráter reparatório histórico, né? A gente, quando pensa na formação de líderes, né, você tem uma questão relacionada à oportunidade, né, à educação de base e, obviamente, a formação do profissional dentro da própria companhia, né? Então, eu entendo que isso é extremamente importante como um fator inicial, né, que é a empresa dar a oportunidade de pessoas, não por uma questão de cota, e sim por uma questão de oportunidade, para que elas possam se mostrar, para que elas possam pagar, né, o seu desenvolvimento, e para que isso aconteça, elas precisam ter um emprego, elas precisam ter empregabilidade. E se você não dá essa oportunidade, e se você tem essa possibilidade de fazer isso de imediato, você está abrindo o leque aí para que você consiga, novamente, num caráter reparatório histórico, colocar as pessoas menos favorecidas num grau de empregabilidade que vai pelo talento, obviamente, dele, dar o prosseguimento de carreira que eventualmente ele não pôde ter tido, porque ele fica, né, num grau muito limitado de oportunidades que vão estar sempre relacionados à base da cadeia, né? Assim, eu enxergo hoje, né, eu trabalho num grupo de serviços, né? Eu trabalho no grupo GPS, eu estou aqui há 12 anos, e é uma empresa que trabalha com o serviço de base, que é o serviço de limpeza, de segurança, de manutenção. E uma estatística que é ruim, né, mas que ela acontece, é uma realidade, é de que a grande maioria do quadro funcional daqui da companhia, que tem mais de 80 mil pessoas, é de que essa base que é composta, né, de profissionais aqui dentro da companhia são negros. Essencialmente negros, essencialmente pobres, essencialmente nordestinos, que é o que a gente está aqui comentando e que tem, né, como a fonte de oportunidade de ter um emprego. E quando a gente olha e vai subindo as escalas, e quando eu vou vendo os meus pares, e quando eu vou chegando ao grau dos sócios, tem lá o Anderson, tem lá mais uma ou duas pessoas, dentre várias, porque a gente acabou conseguindo, pelas oportunidades da vida e pelo mérito profissional que a gente foi alcançando ao longo do tempo, ser aquela pessoa que era sempre o diferente e que está sendo diferente hoje ainda, infelizmente, né? Eu era um dos muitos negros na escola pública que eu estudei, que quando fui para o colégio virei metade da população, porque era ainda uma escola pública, mas que na universidade de 150 alunos da FECAP, né, similar aí ao José Roberto, eu estava entre uns 4 ou 5, né, daquela turma de alunos que tinha ali na FECAP, e que quando eu entrei na PwC como auditor
talvez eu fosse o único da minha turma, e fiquei por muito tempo como único, até aparecer o Bruno, como um dos poucos também que foram trabalhar comigo dentro de uma multinacional. E assim vai chegando, né, a tudo aquilo que a gente tem hoje, né, de exposição à nossa realidade, né, e crescimento profissional e ascensão profissional que a gente teve e o ambiente que a gente vive. Então, assim, voltando e parafraseando, né, um pouco sobre esse contexto de que as empresas hoje se preocupam com isso, e o meu ponto de vista, essencialmente, sobre se isso deveria ou não acontecer, embora seja um julgamento, eu enxergo que ele, além de ser um julgamento, ele é um corretivo histórico que eu acho que é importante ele se iniciar, porque existe uma carência de oportunidades, sim, para os profissionais, pelo preconceito, ou muitas vezes por não se dar a oportunidade aos talentos, por um rótulo que se né, cria em cima de pessoas que podem vencer como a gente venceu, e não se dá a sorte sem dar a oportunidade. Muito bom, Anderson. É aquela discussão de igualdade com equidade, né? Acho que é algo que tem sido discutido bastante, né? E quando a gente fala sobre isso, muitos têm se falado se esse não é um preconceito contra o homem ou a mulher branca, né? Acho que o professor Edivaldo ali está até balançando a cabeça concordando. Rô, queria ouvir, Rosângela, um pouco de você, esse ponto da questão relacionada com a possibilidade de abrir-se vagas para jovens estudantes negros e negras nas principais empresas do país, e como o empresariado brasileiro pode, você como empresária mulher, pode também participar disso, como pequeno e médio empresário que também nos assiste, pode também desenvolver esse tipo de ação. Como você vê esse tipo de ação por conta das empresas? Então, Bruno, eu acho que é o seguinte, todo empresário, ele já precisa ter a consciência que todo ser humano, ele tem um talento, né? Então, eu sempre vou por esse caminho. Eu acho que qualquer ser humano, ele tem um talento, seja o talento qual for. Então, quando, dentro da sua empresa, abrir as oportunidades mesmo, porque muitas das vezes você não para refletir a situação do primeiro emprego, a situação da pessoa que está ali, que se formou, que está buscando alguma oportunidade e está pensando só no resultado da empresa. Mas eu acredito que esse profissional que você pode vir buscar no mercado, ele pode ser o profissional que pode fazer toda a diferença na sua empresa. Então, nós empresários, nós precisamos deixar o preconceito, como disse o nosso colega, de lado e tentar ver, peraí, se a gente está aqui dentro de uma sociedade, a gente quer uma sociedade melhor e nós temos a oportunidade de poder escolher as pessoas a serem contratadas dentro da nossa empresa, é muito importante que a gente analise, né? Porque tem muitas, a gente fala assim, você deu a estatística de quantas pessoas que estão desempregadas no mercado, como que está a situação, e por que não buscar pessoas que tem talentos e que precisa de uma oportunidade no mercado para fazer a diferença. Então, às vezes, o empresário ele está pensando só no resultado da empresa de uma forma, eu quero contratar já uma pessoa super experiente, ou já uma pessoa com destaque no mercado, e não para ver esse pessoal que está chegando. Mesmo porque eu acredito que essa turma toda, ela pode fazer uma diferença muito grande, igual eu falei no começo. Então, assim, o empresário ele precisa analisar e avaliar e ver quais são, inclusive, os próprios talentos que você tem dentro da sua própria empresa, que muitas das vezes você não dá uma oportunidade. Quantas pessoas que eu já ouvi falar de trabalhar na área de serviço, aí, igual da empresa do nosso colega, que trabalhava na parte de faxina, e hoje ele conseguiu, né, estudar, fazer outras coisas, não que seja um cargo ruim, não, porque toda função ela é importante dentro de uma empresa, toda função. Mas assim, essa pessoa, de repente, ela cresceu, ela estudou, ela buscou oportunidades e ela não tem essa oportunidade dentro da própria empresa. Porque às vezes o empresário está pensando, ela é tão boa nisso que eu não vou tirar ela desse cargo. Então, eu acho que a gente precisa refletir e olhar para frente e ver que isso pode mudar um país todo. Porque você começa a ensinar, dentro da minha empresa, eu tenho uma situação específica que foi, eu comecei com uma colaboradora que ela começou a fazendo alguns serviços, ela não tinha experiência, ela foi crescendo profissionalmente e hoje ela já dá um resultado super positivo para a nossa empresa.
Mas eu acreditei, eu dei a oportunidade, eu deixei o preconceito de lado e eu incentivei, porque eu acho que antes da gente ser empresário, a gente precisa motivar as pessoas. Então a gente precisa trazer a motivação. Então eu acho que se você abrir a oportunidade, você deixar com que as pessoas mostra o seu talento, dê a oportunidade para ela mostrar para você o seu talento, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Então eu sempre acredito que todos os empresários eles precisam realmente refletir e entender que todo mundo tem que ter uma oportunidade, tem que ter essa primeira vez, né? Senão fica complicado. E dentro da nossa própria empresa mesmo, as pessoas que estão lá, como que a gente vai desenvolver esse talento? A gente vê, a gente tem vários colegas, professores, doutores, que todo mundo começou de algum lugar, né? E hoje a gente está aqui conversando, a gente conseguiu ter as nossas conquistas financeiras, as nossas conquistas pessoais, mas a gente precisa também dessa oportunidade para quem está chegando, né? E hoje a gente, com tanta tecnologia, com tanta coisa aí, com um mundo diferente que um dos colegas aí falou, que hoje a gente está com uma situação, né? Não, antes lá, bem atrás, a gente tinha um pensamento diferente, mas hoje, com a tecnologia aí, a gente consegue buscar tantas coisas no mercado, tantas pessoas têm a oportunidade de fazerem cursos, de se capacitar, de fazer tantas coisas sem ter um custo assim tão alto igual nós tivemos lá atrás, né? Hoje são tantas lives, são tanto curso, você quer fazer curso de inglês, você quer fazer... Então, o que você tem que ter? A pessoa que está buscando força de vontade, né, para que consiga conquistar o seu objetivo, e nós, empresários, acreditar nessas pessoas que estão buscando aí a capacitação no mercado e dando oportunidade. Então, eu acho interessante essas grandes empresas, as multinacionais, focando nisso, e as empresas de pequeno porte também precisam pensar, refletir, entender que nós precisamos de uma sociedade melhor, e isso só depende de nós em escolhermos as pessoas boas, pessoas talentosas para que façam no nosso país um país diferente, né, Anderson? Eu acho que é isso que eu penso, Bruno. É isso É aí. isso aí. Eu acho, e aí, Rosângela, colocando um pouco, unindo um pouco até para a gente ir para o próximo painel, se ninguém quiser fazer nenhuma outra colocação, é importante porque no programa da TV Cultura que teve há 30 dias atrás, uma grande fundadora de um banco comentou que ela não encontrava negros capacitados do ponto de vista técnico para ocuparem cargo de liderança. E essa foi uma grande dificuldade que ela identificou. Embora a pontuação dela não tenha sido da melhor forma, politicamente correta, se você se colocar do lado do empresário brasileiro, quando ele quer abrir uma vaga de seleção, ele coloca lá inglês, francês, espanhol. E aí a população negra, por uma questão socioeconômica e também relacionada com preconceito, eles acabam não tendo oportunidade de ter esse desenvolvimento dentro das próprias companhias. Eu e o Anderson trabalhamos na PwC e lá nós tínhamos o incentivo ao inglês, né? Mas é importante chamar a atenção que não é fácil fazer o processo de seleção, né? Eu também fiz parte da parte de diversidade étnica e racial da PwC por um tempo, e existem empresas que prestam consultorias para processo de seleção de negros, porque a empresa, o empresariado, ele precisa estar muito bem fundamentado e muito bem protegido para poder fazer esse recrutamento. Veja a grande varejista aí do Brasil, que ela passou de processos contra ela, que chegou até o STF, eu acho que até as instâncias mais altas, discutindo o tema, né? Então, é importante que o empresariado não se acovarde, não tenha medo, não porque ele não queira buscar, mas para que ele esteja bem assessorado para buscar esses jovens e saber que é um investimento de curto e longo prazo. Professor Edivaldo, quer falar alguma coisa? Vai lá. Eu quero, quer dizer que o problema é todo ele de empregabilidade. O negro, há pouco eu vi a reitora da Universidade Baiana, na outra live, dizendo que as escolas que estão nas áreas onde estão habitando os negros são de péssima qualidade. De outro lado, elas estão convivendo com o tráfico. E aí os meninos têm uma vida irregular dentro da escola, não tem qualidade do ensino. E eu lhe digo o seguinte, em 2003, o presidente Lula pediu ao ministro Marco Aurélio Mello para me transmitir um convite para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha completado 65 anos, 45 dias antes, não pude aceitar o convite do presidente Lula.
Mas depois foi procurar quem? Encontrou Joaquim Barbosa. De lá até aqui, quantos juristas existem com capacidade? Portanto, não estou dizendo que eu tinha, não. Estou dizendo que eu tinha, mas se alguém me achou é porque alguém achava que eu tinha. Mas então, para ter essa ocupação, nós precisamos transmitir a cada negro que ele pode. A história de Obama, a história de Martin Luther King. Sim. Você pode, contanto que você faça tudo para ter empregabilidade. E é o que nos está faltando exatamente isso. E nós não temos condições de ocupar nada. Isso aí. Passa pela empregabilidade, oportunidade, investimento empresarial e por vários outros fatores que são relevantes e que eu gostaria muito mais de explorar com vocês, mas posso passar para o segundo? Vamos passar para o segundo painel? Anderson, muito obrigado. Rosângela, muito obrigado também pela sua participação. Vamos continuar aqui com a gente. E eu abro a todos os painelistas também. Se quiserem também fazerem pontuações, realizarem pontuações, fiquem à vontade, aberto a todos, tá? O segundo tema, e aí eu conto com a participação do professor Dr. Clélcio Santos Nunes, é sobre a crise financeira decorrente do Covid-19 e seus efeitos socioeconômicos na população negra. A gente sabe que o governo federal deu um suporte financeiro chamado Corona Voucher aí para parte da população brasileira, os mais necessitados que passam de 40 milhões de pessoas, e nós sabemos que essa questão da crise financeira agora vai se agravar com uma redução da parcela do Corona Voucher, ao mesmo tempo que a diferença entre as classes mais ricas e os mais pobres tendem a aumentar por uma redução do suporte financeiro governamental numa época de crise, e aí fazendo uma ponte com o que o professor Edivaldo falou, com a questão da empregabilidade. Só para lembrar, e aí passar a bola para o professor, que dos 8 milhões de desempregados no primeiro e segundo trimestre de 2020, 6,4 milhões são de populações de cor de pele preta ou parda. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, passo a palavra para ti. Como o senhor tem visto a questão da desigualdade social e da crise financeira causada pela crise do Covid-19? Muito bem, Bruno, eu agradeço outra vez a oportunidade. Eu creio que esse é um tema central e grave sobre toda a discussão que envolve a pandemia de Covid-19, especialmente no Brasil, não é? Acho que os dados que você acabou de relatar, eles dizem muito, e eu acho que pode até agregar mais um. Por exemplo, aí na cidade de São Paulo, os dados do Instituto Polis dão conta de que para cada 100 mil pessoas que tiveram a sua vida ceifada pela Covid-19, 172 são negros ou pardos. E para cada 100 mil pessoas mortas pela Covid-19 em São Paulo, 115 são pessoas não negras, né? Poderíamos, então, dizer de pessoas brancas. Então, há aí já uma diferença numérica e que nos diz muito. É óbvio que esse número está relacionado às condições sociais e de vida da população negra no Brasil, né? Que passa por uma história muito dolorosa de exclusão social que vem desde a escravidão, mas precisamente desde a abolição da escravidão. Como nós sabemos, a história do Brasil mostra que a população negra escravizada, quando teve a abolição concedida do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, não houve nenhuma política de inclusão social para a população negra. O que acabou obrigando o negro sem escolaridade, diga-se de passagem que ele não obteve escolaridade porque ele era proibido de estudar, né? Essa população negra desassistida, sem escolaridade, sem oportunidade de trabalho, é empurrada, especialmente nas cidades, nas metrópoles que vinham se formando, para as periferias da cidade. E nós herdamos até hoje esse estado de coisas, quer dizer, pouco mudou. Claro que muita coisa evoluiu nesse tempo, mas, de um ponto de vista mais amplo, nós ainda temos o mesmo problema. A população negra
que é a menos assistida do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista das condições de moradia, da mobilidade urbana, sem falar, obviamente, na questão da educação. Então, é óbvio que os efeitos de uma pandemia como essa, que ataca de uma forma incisiva as condições de produção econômica, acaba afetando muito mais a população negra. Então, mais do que nunca, me parece que o auxílio emergencial e as outras medidas correlatas de socorro à sociedade devem ser mantidas. E isso está associado, Anderson, na minha visão, a uma questão central, que é como o nosso sistema de tributação é modulado, né? Ou como ele é estruturado. Então, embora essa questão do auxílio emergencial esteja relacionada a uma transferência de recursos do setor público para o setor privado para socorrer as pessoas nessa situação emergencial, isso tem uma fonte de financiamento. E essa fonte de financiamento, nós sabemos que a fonte primária é a tributação. Agora, nós temos um sistema de tributação que é, na minha visão, na minha opinião e nas minhas pesquisas, nos meus estudos, é um sistema de tributação extremamente perverso, iníquo, injusto com quem é mais pobre. E aí tanto faz ser negros ou brancos, mas como nós estamos no Dia da Consciência Negra, eu quero dar um destaque porque a maior parte da população pobre do Brasil é negra. Então, quer dizer, é essa população que eu estou me referindo, que hoje paga ou suporta uma carga de tributação de aproximadamente 53,9% de sua renda com pagamento de tributos. O nosso sistema de tributação, ele se ergue, ele se estrutura basicamente na tributação sobre o consumo. E a tributação sobre o consumo iguala pobres e ricos. Em matéria de gêneros que são considerados primários, né, para a vida humana, então me refiro à alimentação, higiene, vestuário, a tributação é a mesma, não importa a renda. Agora, é óbvio que para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou para um desempregado, comprometer 53,9% de sua renda com pagamento de tributos no consumo é algo extremamente grave que precisa ser mais bem analisado, inclusive do ponto de vista jurídico-tributário. Agora, uma pessoa rica, óbvio, que ganha mais de 30 salários mínimos ou muito mais do que isso, quando vai para o consumo e é tributada sobre o consumo da mesma maneira que uma pessoa pobre, para essa pessoa, obviamente, que sobra muito mais renda. Então, nós estamos mergulhados num sistema de tributação que é absolutamente regressivo. E a regressividade atinge de forma muito mais incisiva e cruel sobre a população mais pobre brasileira e especialmente sobre a população negra. Eu sei que há uma reclamação, eu estou falando aqui num conselho de contadores, e eu sou um advogado, um advogado tributarista, mas eu tenho também o meu lado de pesquisador e de professor. Então, aqui eu estou falando como professor, como pesquisador. E, quer dizer, a função aqui do professor ou do pesquisador é, com base na Constituição, tentar vislumbrar como é que a gente encontra caminhos para construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Quer dizer, cumprir os objetivos da República que estão lá no artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a miséria, a pobreza, a marginalização, promover o bem de todos, sem discriminação de raça, sexo ou origem. Quer dizer, esse artigo 3º da Constituição é como se fosse o nosso pacto social. Nós não estamos em sociedade por acaso, ou vivemos unicamente pensando nos nossos próprios interesses. Vivemos numa ideia de solidariedade. Então, quer dizer, essa sociedade ela é estimulada juridicamente a alcançar esses objetivos, esses ideais. E isso passa necessariamente pela tributação, sabe? Então, o que me parece que agrava a situação brasileira, especialmente nesse momento de
pandemia? É que nós todos torcemos, e mais do que torcemos, eu acho que a gente tem uma expectativa, eu pelo menos tenho, uma crença na ciência, de que nós vamos sair dessa. Pode levar algum tempo, claro que o cenário não é promissor para os próximos meses, vai levar algum tempo, mas nós vamos sair dessa. E acabando a pandemia e a vida voltando à normalidade, a pergunta é, o que vamos fazer? Primeiro, para tentar resolver uma crise econômica que já vinha antes da pandemia e que se agrava agora com a pandemia. Eu, obviamente, só posso falar da área que eu pesquiso, a área que eu conheço, que é essa, tributação. Então, eu creio que um dos caminhos é a gente tentar, por meio de uma reforma tributária, além de simplificar o sistema, que eu acho que é uma reivindicação do empresariado, está aí o Anderson Nunes que pode dizer, temos um sistema confuso, complexo, e vocês, contadores, aqui eu rendo todas as minhas homenagens, porque eu reconheço o valor do trabalho de vocês, que é o de executar normas tributárias, especialmente em matéria de obrigações acessórias, porque isso é realmente uma loucura. Se a gente for falar, por exemplo, de compensação no direito tributário, é um sistema totalmente intrincado, difícil, complexo, e que só o contador é um profissional para poder orientar adequadamente os empresários para que consigam cumprir corretamente as obrigações acessórias. Então, aqui as minhas homenagens. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que um sistema de tributação... Opa, desculpa, eu acho que alguém queria falar. Desculpa te interromper, mas é só, eu brinco aqui que eu acho que faz parte, é uma ponte do que você está falando, que 80% da minha equipe trabalha para o governo. Porque 80% da equipe que eu tenho dedicada a finanças, né, na parte de contabilidade, da parte fiscal, de contencioso, 80% só cuida do burocrático. Então, eles não se dedicam à companhia, né? Eles se dedicam ao burocrático por conta do grau de complexidade, né, que se leva para se conseguir gerir uma companhia, né? A gente tem mais de 60 empresas aqui. Então, é como se a gente fosse um grande escritório de contabilidade e que realmente a dificuldade que você tem para conseguir mecanizar tudo isso é muito complicada mesmo. É um sistema muito complexo. Os gringos que são sócios aqui da companhia, eles não conseguem entender. Eles acham a gente tudo maluco, né? Porque é realmente muito difícil. Desculpa interromper, mas eu quero uma ponte importante do que você está dizendo. Você está mudo, viu, Clécio? Está mudo. Clica de novo, Clécio. Isso, agora foi. Eu agradeço a parte, Anderson, porque é isso mesmo. Acho que eu estava falando de reforma tributária e um dos escopos da reforma tributária é a simplificação do sistema, o que é absolutamente válido. Agora, a meu ver, uma reforma tributária adequada para o Brasil é uma reforma que enfrente de forma séria esse problema da regressividade dos tributos. Quer dizer, nós precisamos encontrar um meio em que o Estado seja menos dependente da tributação sobre o consumo, né? Agora, se não tem solução para isso, quer dizer, para pagar as contas governamentais, inclusive os auxílios governamentais, é necessário tributar o consumo, o que eu venho desenvolvendo, pensando aqui nas minhas pesquisas e propondo também, é que a gente consiga atenuar ou minimizar os efeitos da regressividade tributária sobre a renda dos mais pobres. Então, um dos caminhos para isso seria a restituição dos tributos sobre o consumo para quem é mais pobre. Claro que é necessário se estabelecer aí qual é o critério, né? Quem é esse público que pode receber a restituição dos tributos sobre o consumo, e com esses tributos que são restituídos para essa população, ela vai aplicar esse dinheiro outra vez no consumo de bens, na economia privada, e faz com que a economia gire. Quem sabe até com a restituição dos tributos do consumo, a pessoa tenha melhores condições de vida para poder adquirir determinados bens sociais, ter algum tipo de previdência que dependa menos da previdência pública, né? Poder estudar e ter melhores oportunidades, né, do ponto de vista da escolaridade. Então, quer dizer, eu acho que esse é um caminho. O outro caminho, que me parece ser bastante salutar quando a gente sair da crise, já que estamos falando dos efeitos deletérios da crise, da pandemia do coronavírus sobre a economia dos mais pobres, e aí eu me dirijo exatamente à população negra, que é a que tem
os menores níveis de renda, é dizer o seguinte: a mim me parece ser fundamental que na Constituição haja uma cláusula que eu costumo chamar de cláusula de ouro do direito financeiro, né? Uma regra de ouro do direito financeiro. Da mesma forma que a Constituição de 88 previu, no seu artigo 166, que o serviço da dívida não pode ser contingenciado, da dívida pública, quer dizer, os juros da dívida pública não podem ser contingenciados pelo Congresso Nacional. E eu acho que está absolutamente correta a Constituição nisso, porque nos anos 80, o professor Edivaldo Brito talvez possa falar até muito melhor do que eu, nos anos 80 o Brasil pediu 2 moratórias por não ter condições de pagar os juros da dívida pública. Então, a Constituição de 88 andou muito bem quando fixou essa cláusula para proteger o sistema financeiro. Mas penso eu que é necessário também ter na Constituição Federal uma cláusula que proteja a população mais vulnerável do país. E aí me refiro também à população negra. Então, deve existir na Constituição uma regra que impeça qualquer governo, não importa a bandeira política que ele assuma, qualquer governo, impeça qualquer governo de contingenciar recursos em áreas que, na minha visão, é o que garante oportunidade para as pessoas mais pobres, que é, primeiramente, saúde de qualidade, educação pública de qualidade, segurança alimentar e acesso à casa própria. Essas 4 políticas me parecem ser fundamentais para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade e, com isso, conseguir romper a linha da miséria, a linha da pobreza e conseguir no mercado, portanto, na economia privada, ter a sua oportunidade de renda para uma vida digna. Agora, quem não teve a sorte na loteria da vida, né, de nascer numa família abastada, que consiga essas condições ou essas pré-condições por meio de financiamentos próprios da sua família, o Estado tem que financiar. E o que eu estou falando não é nenhuma questão de ordem ideológica. É política, mas não é ideológica. Porque aqui eu estou me agarrando, e não foi por acaso que eu disse, que o artigo 3º da Constituição estabelece quais são os rumos da nossa sociedade. Corrigir os erros do passado, né? Tentar construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Por isso, professor Edivaldo Brito, eu penso que deveria ter na Constituição uma cláusula que impedisse governos de contingenciar recursos nessas áreas, que garantem promoção social e vida digna para as pessoas. E por que não, como uma terceira saída, já que nós falamos aqui de regressividade tributária, é que a tributação sobre a renda e a propriedade no Brasil, ela é muito favorável ou benéfica para as pessoas mais ricas, que concentram grandes fortunas. Eu não tenho absolutamente nada contra a grande fortuna, eu acho que devem existir pessoas muito ricas, e realmente devem existir, dentro de uma economia de mercado. No entanto, quando nós temos pessoas muito ricas e que concentram boa parte da riqueza nacional nas mãos de poucos, e uma sociedade pobre como nós temos um país que tem uma grande massa da população que ganha menos do que um salário mínimo, ou um pouco mais do que um salário mínimo. Eu só quero lembrar que a renda média nacional é de R$ 1.700. É menos do que a faixa de isenção do imposto de renda retido na fonte, que é de R$ 1.903,98. Quer dizer, num país em que a renda média é de R$ 1.700, não é adequado do ponto de vista da equidade, o Bruno falou aqui de equidade, não é adequado do ponto de vista da equidade que o tratamento tributário sobre renda e propriedade seja mais favorecido e com o auxílio precioso do sistema jurídico para famílias ou pessoas que já vêm reproduzindo a riqueza há muitos anos. Da mesma forma que a miséria se reproduz, a riqueza também se reproduz na medida em que ela vai passando hereditariamente de geração para geração. Então, me parece que tem que existir um aperfeiçoamento na tributação sobre renda e propriedade que compense esse estado de coisas desigual em que o país se encontra. Eu creio, meu caro Bruno, que a contribuição que eu poderia dar nesse momento, só para estimular o debate sobre esse tema,
é essa. Quando nós sairmos desse cenário de pandemia, eu creio que algumas reformas precisam ser feitas. A área que eu pesquiso é essa, é a da tributação e sua relação com camadas da sociedade que são excluídas economicamente. Eu acho que esses seriam 3 caminhos viáveis, 3 caminhos possíveis para se debater numa reforma tributária. E, para fechar, eu queria só fazer aqui uma consideração. Muito se fala, né? No Brasil nós temos uma carga tributária muito alta e tudo mais. Bom, é preciso refletir sobre quem pesa essa carga tributária muito alta, não é? Eu creio que essa análise não pode ser feita de uma forma muito superficial. E aí, vejam, quando a gente reclama assim, não, mas nós pagamos muito tributo, é muito imposto de renda, é muito tributo para lá, IPTU e tudo mais, mas a gente tem que pensar no seguinte, nós da classe média e os mais ricos, em matéria de infraestrutura estatal, são os mais beneficiados. Uhum. Os mais pobres, que proporcionalmente pagam muito mais tributos, que são os tributos incidentes sobre o consumo, são os menos favorecidos do ponto de vista de infraestrutura estatal. Uhum. Porque onde tem iluminação pública? Em bairro de rico ou em bairro de pobre? Uhum. Onde tem saneamento básico? Em bairro de rico ou em bairro de pobre? Uhum. Onde tem rua asfaltada? Onde tem policiamento? Uhum. Onde tem área de lazer? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco melhor nessa perspectiva da construção de uma sociedade mais solidária. Perfeito, professor. Eram essas as minhas contribuições. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, senhor. Eu acho que Bruno, você está sem o som. Pronto. Muito obrigado, professor. Passamos por 2 grandes temas muito interessantes, 2 grandes painéis. Um primeiro falando sobre a parte da responsabilidade privada, e aqui a gente está descobrindo, ou para quem não conhecia, que tem um aspecto público muito importante, que é a função do Estado, de fato, que por si só a questão privada não se sustenta, ela precisa, num longo prazo, ter uma evolução pública, e aqui ela pode passar por uma questão de suporte social, por meio de ajuda governamental por meio de bolsa e aspectos de suportes como o Corona Voucher, como muitos chamam, também por um aspecto de longo prazo e eficiente, que é a questão tributária, né? Vamos para o terceiro painel. Eu passo a palavra agora, e o último painel, que nós vamos falar sobre um tema também muito relevante, que é a questão, deixa eu só passar aqui o slide, pronto, negros e negras na política e nos órgãos de classe. Para esse painel, eu convido os nossos painelistas, Edivaldo Brito, José Roberto dos Anjos, Cléucio e a Rosângela, Cléucio Santos Nunes e Rosângela Costa, para comentarmos um pouco sobre esse tema. Lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp, que está aparecendo diretamente no chat do YouTube. Eu queria discutir com vocês todos, e depois eu abro a nossa parte com as imagens de todos vocês, a questão das eleições municipais que terminaram agora o primeiro turno no dia 15 de novembro, e teremos em alguns municípios no dia 29 de novembro o segundo turno de algumas eleições para prefeito, dado que de vereador já foram realizadas, não tem segundo turno, obviamente. Nós observamos um crescimento muito grande do número de vereadores e prefeitos eleitos negros, sendo que boa parte dessa eleição e dessa autodeclaração vem como resultado, algumas mídias já têm informado, que vem como resultado da cota mínima ou do volume mínimo, o número mínimo de pessoas consideradas pretas e pardas nos partidos eleitorais, o que inclui também as mulheres. Eu queria entender de vocês, e aí primeiro passo a palavra para o professor Edivaldo, sobre esse ponto de vista dessa mudança do perfil eleitoral, tímida para alguns, mas muito relevante para nós negros, do meu ponto de vista pessoal. Depois eu queria passar a palavra para o José Roberto dos Anjos, para que ele também comente do ponto de vista do Sindiconte, ou também do ponto de vista dos órgãos, junto com a Rosângela também, junto ao CRC, que é um órgão de representação, e trazer um pouco mais da experiência do professor Cléucio sobre esse ponto de vista da parte pública, que ele tem amplo conhecimento. Professor Edivaldo, por favor, estamos todos aqui para ouvi-lo. Muito bem, eu quero dizer assim, muito rapidamente, que o problema... Primeiro, eu apresentei o problema da empregabilidade. Eu acho que se nós
não dermos condições aos negros de se prepararem para terem a possibilidade de competir, nós não vamos conseguir acabar com o que estamos chamando até de racismo estrutural, porque as estruturas, tanto públicas quanto privadas, elas passam a valer para quem tem conhecimento de inglês, de francês, e negro não tem. Não é? Eu já, nessa idade, sou autodidata em inglês, autodidata em francês, autodidata em italiano, autodidata em espanhol. Quer dizer, eu pego um texto jurídico dessa natureza, como o costume é grande do contato com o texto, com os signos técnicos, eu me apoio num dicionário e vou fazendo a tradução. Então, eu sinto na própria pele que a minha condição de empregabilidade ela é muito menor do que se eu tivesse tido todas essas condições. Primeira questão é essa. Segunda questão, eu chamei atenção para a representatividade. Para mim, democracia é representatividade. Veja, nós somos 43 vereadores. Olha só como é que a sociedade deve tomar conhecimento do processo eleitoral. Porque o processo eleitoral impacta o processo político. E a gente fica só muito preocupado com o partido A ou B, com o presidente da República de tal ideologia ou qual ideologia, e ele não resolve nada no município. E a gente deixa de dar importância a uma eleição municipal, onde a gente habita. Pois bem, o que é que aconteceu? Para dar o exemplo, e certamente com isso eu encerrarei. O candidato que foi vitorioso, ele fez uma sopa de letrinhas. Ele fez uma coligação de 15 partidos. Por conseguinte, não adiantou muito que não se permitisse coligação no sistema proporcional, porque no sistema majoritário permitiu-se. E o que é que ele fez? Cada partido tinha direito a 65 candidatos. Você multiplique 15 vezes 65, você tem mais de 900 candidatos. Ora, com esse número de candidatos, ele conseguiu uma rabeta, como nós chamamos no argot eleitoral, uma rabeta importante, de modo a que ele resultasse, sabe quantos vereadores de 43? 32. 32 vereadores. E a oposição ficou com 11 vereadores. Ora, isso não é um sistema bom, porque eu, por exemplo, que estou nessa minoria, tenho sido sufocado. Porque aqui o princípio da maioria tem funcionado para cachapar a minoria. E aí eu tenho um projeto de lei que foi para a Comissão de Constituição e Justiça, são 7 membros, 4 do prefeito, 3 de fora, já viu, né? 4-3, e manda em tudo. E o projeto não saiu da Comissão de Constituição e Justiça, que era um projeto sobre moratória, que as pessoas se esquecem dos institutos, mas como o professor Clécio me invocou aí como professor de Direito Tributário há 60 anos, com até titularidade na USP, eu me lembro dessas questiúnculas que estão no direito tributário. E aí apresentei um projeto sobre a moratória. O projeto não saiu da casca do ovo. Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto nós não entendermos o mecanismo do poder, não vai adiantar nada. O negro não vai ao poder. E aí, para encerrar, eu lhe digo, nós tínhamos duas mulheres negras, passamos agora para 3. Nós tínhamos seguramente uns 8 a 9 vereadores do sexo masculino negros. Hoje temos eu, mais um Silvio Humberto,
E aí eu nem me lembro. Veja que dá tanto trabalho para eu me lembrar que é assim. Então, a representatividade, que é o elemento fundamental para a democracia, não pode existir porque o negro não tem representatividade. E o negro não tem representatividade por causa dessa história. Quando você falou em cota de negro, ainda não tem. A cota de mulher tem, né, que está dando um trabalho danado. Eu sou presidente de um municipal de um partido aqui, deu um trabalho danado para poder a gente segurar as mulheres. Porque quando elas queriam sair, a gente disse, pelo amor de Deus, fica aqui e tal. Para negro, o que tinha era os recursos financeiros, que o ministro Lewandowski achou que já valia para essa eleição, e como todos que estão aqui participando dessa live sabem que não adiantou. Então, vou concluir dizendo assim, minha campanha foi feita com recursos do fundo partidário, porque meu filho é deputado federal, tinha uma cota, e essa cota ele destinou aos candidatos dele a vereador, inclusive o pai. Senão não teria feito a eleição. Vamos, portanto, pedir a todos, nesse dia da consciência negra, que mexamos em todos os elementos da sociedade. Não temos que ser setorialistas para examinar essa questão do negro, para examinar essa questão da consciência negra, que é o negro ter consciência do seu valor e os brancos também terem consciência do valor do negro. Vamos abrir essa caixa preta para discutir com a sociedade. A sociedade precisa se discutir. Sabe por que o negro é assim? Sabe por que João foi assassinado na porta do supermercado? Porque ninguém abre para discutir isso. João, como qualquer outra pessoa, podia ter se desentendido dentro do supermercado, mas precisava fazer o que fizeram com o Floyd, lá nos Estados Unidos, botar o joelho no pescoço, está na moda isso, para matar o homem. Então, é preciso levar essas coisas para todos os lados. Encerro dizendo, o poder formal precisa ser do negro também. Negro não se iluda. Enquanto o poder formal não for dele, ele não tem interferência nem influência em nada. Eu, para conseguir que o Iorubá, que é a língua dos afrodescendentes na Bahia, passasse a ser patrimônio imaterial de Salvador, suei e até chorei, porque eu não conseguia uma coisa que todo mundo fala, Axé, Oxum, Cidade do Oxum, não sei o que lá, uma opção de coisa aí, eu não consegui que isso passasse por papel. Foi muito difícil. E foi, aliás, um pastor protestante que é vereador, que me ajudou e, afinal, passou. Mas o negro na política, eu acho assim, o negro em outros cargos também, a mesma coisa, ele não tem empregabilidade, ele não vai a lugar nenhum. Você falou muito da PWB, que é uma empresa que eu tenho muito afeto, por variadas razões, pelo presidente, pelo vice-presidente, por todos os amigos que eu tenho na PwC. PwC, e todos esses amigos e tudo, mas lhe pergunto, não é difícil a pessoa chegar ali naquela organização se não tem os elementos para se apresentar na competição na empregabilidade? É difícil. E obrigado, professor Edivaldo, faz muito sentido para quem vive todos os dias com a política, como o senhor, além de ser professor também, não vive de política, mas tem outras atividades naturalmente, essa percepção ela é muito rica e é uma questão de representatividade muito importante, porque se você não tiver representatividade, você não consegue levar as demais pessoas para se sentirem representadas naturalmente e seguirem o mesmo caminho, né? Falando de representatividade, eu também queria puxar um pouco o José Roberto, que é uma pessoa ilustre do Sindiconte, e também a Rosângela para o tema, porque são pessoas que têm um poder de representação muito grande. A Rosângela como mulher negra e o José Roberto como homem negro também. José Roberto, como você tem visto essa questão da representatividade nos órgãos de classe, principalmente? Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Eu vejo oportunidades escassas, né, para o negro. Essa é a verdade. Mas aí eu puxo para a discussão, né? Justamente essa discussão. Mas antes, Bruno, eu queria falar com você o seguinte: sabe aquela pessoa lá do banco, né? Que ela
ela não encontrou o negro, né, que ela estava procurando, tal. O negro, existia o negro, né? É que o negro não estava disponível naquele momento que ela queria, né? Por quê? As nossas políticas públicas e as políticas sociais não foram adequadas para que existisse mais pessoas, né? Que é a tal da empregabilidade, né? E nós temos muitas pessoas procurando cargos em baixo escalão e poucos negros procurando cargos em altos escalões. Por quê? Tem poucos negros preparados. Ou preparados porque teve oportunidade, ou preparados porque correu atrás, não importa. Nós temos poucos, essa é a verdade, né? Por exemplo, eu não estava disponível naquele momento que ela queria. Estou falando modestamente, é uma piada, claro, né? Mas é assim, ó, falando do Sindiconte, eu nunca me senti desrespeitado em nenhum momento na entidade. E confesso a vocês que, assim, no meu ponto de vista, na minha trajetória, né, eu não sou político, claro, né, eu sou um profissional, e eu nunca, em nenhum momento, me senti acuado, né, ou de alguma maneira, assim, sem força para que eu pudesse sobressair sobre certa situação. É isso. Então, o preconceito, a gente sabe que ele existe, né? Hoje é esse dia, mas eu não vejo isso, né? Estou sendo sincero, dentro das entidades. Sabe o que eu vejo? Assim, mas antes eu queria falar o seguinte, viu? Pessoal, é o meu pensamento, a minha liberdade de expressão, né? Eu não sou dono da verdade, né? Mais uma vez, eu aqui exerço o meu poder, né? O meu direito de sempre expressar o meu livre pensamento, é claro, né? É Sem bom dúvida, que fica à vontade. isso, Fica é à bem, vontade. friso bem isso. Então, assim, eu não vi em momento nenhum dentro das entidades, né, qualquer falta de espaço para o negro. Essa é a minha sinceridade. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, uma pergunta que eu já me fiz uma vez, né? Eu sou a pessoa certa para aquela posição? Eu já me perguntei isso, né? Eu sou um profissional, né? Eu vivo dentro de empresas, né? Eu vivo dentro do cliente, eu dou consultoria. E aí as entidades, né? Aí eu descobri que as entidades precisam do trabalho, independente, né, de que seja, né, da cor, né, do sexo, né, da religião. E eu falei, puxa, né, quando me disseram que eu servia para aquilo, né? Olha, vem ajudar a gente, você serve para isso. Eu falei, puxa, que legal, bacana. Assim eu fico melhor, né? Confortável, né? Mas como eu não gosto de zona de conforto, eu me preparei bem para essa condição, né? É isso que eu falo. Busquei oratória, curso e tudo mais, porque eu represento uma entidade, né? E aí eu preciso representar a altura, né? Aí cai naquilo, fazer melhor sempre, né? Aí, dentro da nossa conceituação, né, Rosângela? Fazer melhor que os brancos, né? Mas é uma brincadeira nossa, isso na minha cabeça não existe. Eu sempre faço o meu melhor, porque o meu melhor pode ser pior do que muita gente, né? Mas vai ser melhor também do que muita gente, né? É isso. Então eu faço o meu melhor e sem consequência, sem querer saber se eu estou sendo, né, melhor do que alguém, né? Eu estou sempre fazendo o meu melhor e tenho certeza que, né, eu tenho muito a aprender. Então eu busco sempre fazer, né, cada vez aprender mais, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje eu faço pós-graduação e MBA juntos, são dois cursos paralelos, né? Eu estou no 18º período, né? E num período de 20, faltam só 2. Passa rápido, né? É um estudo permanente, né? Mas para me sentir melhor preparado, sempre, né? É isso, ok? Parabéns, Não sei se eu Roberto. respondi a sua pergunta. Sem dúvida. Rô, é com você. É isso aí, pessoal. Eu costumo falar que tanto o negro ou a mulher, ela precisa se posicionar sempre, né? Em buscar o seu lugar, em buscar seu lugar na sociedade. Porque, assim, às vezes, é igual a gente fala em cotas, o que o nosso professor acabou de falar. Você fala em cotas para mulheres na política, mas não tem mulheres que querem se candidatar. Então, peraí, o que está acontecendo, né? Vamos avaliar, vamos abrir a caixinha, como diz o professor, vamos analisar o que realmente acontece na sociedade, porque essas classes, tanto as mulheres quanto os negros, por que eles não chegam, né, nesse patamar? Porque você vê, as pessoas buscam o conhecimento, tenta fazer o seu melhor, mas muitas das vezes o preconceito da própria pessoa, ou ela que seja negra, branca, gorda, magra, um monte de... Ela acha assim, eu não sou capaz de ir em tal lugar, ou fazer tal coisa. E ela mesmo se auto-julga, ela se auto-faz um julgamento e não vai atrás. Então, assim, dentro do CRC, eu sou negra, eu tô lá, eu tenho certeza que eu cheguei lá porque realmente
eu consigo dar um resultado que precisa dar a minha contribuição à classe contábil, que é o que eu amo. Então, assim, tem muitas mulheres e muitas pessoas negras que poderiam estar também. Mas, assim, às vezes ela se autolimita também. Às vezes, dentro da própria casa, ali lá, desde quando começa a constituir uma família, já começa ali um preconceito interno mesmo. Você não vai conseguir, você não é capaz. E aí isso já vai trazendo um resultado hoje para a nossa sociedade. Então, assim, a gente precisa rever, a gente precisa trazer, a gente precisa inspirar essas pessoas, a gente precisa ajudar, a gente precisa contribuir, abrir a caixinha e discutir o assunto abertamente, inclusive dentro das nossas entidades de classe. Então, peraí, o que está acontecendo? Não está vindo ou está vindo? O que é que está acontecendo? Para a gente poder ter pessoas que venham mesmo fazer parte, para não ter um único negro, ou uma única mulher, ou alguém específico em alguma situação. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso. Então a gente precisa acreditar que aquilo que eu falei lá do início, que todo ser humano ele tem um talento, ele tem as suas dificuldades lá atrás, a gente sabe que é uma dificuldade da sociedade, a gente sabe que é uma dificuldade financeira, mas a gente precisa abrir essa caixinha e começar a buscar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto, né? E essas pessoas também entender que ela vale a pena, que ela vai fazer a diferença. Né? Porque eu nunca tive nenhum tipo de discriminação dentro do órgão de classe. Né? Eu estou aí no CRC, nunca aconteceu isso. Mas é importante que as pessoas cheguem, né? Porque você nunca vai ser escolhido para nada se você também não aparecer. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa incentivar. Essa geração está chegando e é a geração que vai contar a história, né, gente? Ó, a gente vê o professor aí, uma pessoa super estudada, o nosso colega aí que estuda a parte tributária. Gente, a gente vai passar. A gente vai passar dessa fase. E essa geração que está chegando? Então a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar nessa geração que está vindo. Porque é essa geração que vai fazer a diferença. Então, assim, daqui 20 anos, como vai ser? Como que vão estar discutindo essa situação que a gente está discutindo hoje? O que a gente, como pessoa, contribuiu para que isso mudasse para daqui 20 anos, né? Porque eu acredito que os nossos pais, os nossos familiares, eles contribuíram alguma coisa para que hoje pudesse nos ver aqui, todos nós, né? E falar, olha, minha filha tá lá, ó, a pessoa conseguiu. Mas assim, ainda teve muita falha, ainda existem muitos problemas que precisam ser apurados, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre abrir, eu acho que é consciente mesmo. A gente sabe que existe o racismo, sim, que as pessoas fazem pré-julgamento, que as pessoas fazem com que o negro, às vezes, se sente ruim, mas ele tem que brigar, ele tem que ter voz, ele tem que falar, né? Isso aí, Rô. Isso aí faz todo sentido, Rosângela. E mais uma vez, quando a gente fala de representação, e eu vou passar a última bola para o professor Cléucio, do terceira parte, órgão de representação é para ser representado. Se eu sou 57% da população, eu não posso ter 3 negros num órgão. Então isso vai acontecer ao longo do tempo. E não é por preparação apenas, é por oportunidade. A oportunidade surge da preparação e a preparação surge da oportunidade. Você não vai encontrar um negro CPA rapidamente, que fala inglês, francês e espanhol, pronto, eu posso ser do CRC. Você vai ter que se desenvolver. Então, calma. Então, eu digo o seguinte, tem que ter oportunidade, tem que ter representação. O CRC-SP tem feito disso uma pauta permanente e tem feito a sua parte, como outros órgãos também, o Sindiconte e as demais entidades parceiras. Então, é importante que essa representação exista para que o Bruno, a Rosângela, o José Roberto, o Edivaldo, o Anderson, né, o Valmiro, nosso colega Valmiro do CRCSP, para quem eu envio o meu grande abraço, para que eles não falem só sobre o Dia da Consciência Negra, para eu possa trazer o Cléucio e falar muito com eles sobre aspectos tributários. O Anderson, para falar um pouco também sobre o aspecto de gestão de pessoas. Ele tem debaixo dele milhares de pessoas que trabalham para a empresa com ele. O Edivaldo para falar de política e o Roberto para falar de economia. Então, e contabilidade. Essa discussão tem que ser uma pauta permanente e aberta para vários leques. Eu vejo muito conteúdo nas falas. E eu queria passar para ti, Cléucio Nunes, por favor, professor, um pouco sobre sua visão dessa questão da representabilidade ou representatividade política e até para poder fazer uma ponte com o que os nossos colegas comentaram. Por favor, fique à vontade. Agradeço outra vez, Anderson. Bem, na minha avaliação, a representatividade nossa de negros é pífia no Brasil. Seja com relação
ao exercício de cargos públicos, seja na iniciativa privada. Eu creio que nós avançamos um pouco, muito pouco, mas avançamos, não é? E eu acho que isso se deve, em grande parte, esse avanço, às políticas de cotas nas universidades, que permitiram com que negras e negros pudessem ter acesso a melhores oportunidades de trabalho, e também a política de cotas no serviço público. Mas, como disse, e disse bem o professor Edivaldo Brito, veja, na política nós ainda temos muitos déficits, não é? Os números apontam que, nesta última eleição, e acho que você disse isso também na abertura, Anderson, ainda é baixa a representatividade de negras e negros chefiando o poder executivo dos municípios, né? Que dirá estados, e obviamente na presidência da República não tivemos ainda nenhum presidente negro. Tivemos a experiência de ter um ministro do Supremo Tribunal Federal negro, poderíamos ter tido 2, né? Professor Edivaldo Brito, se não fosse a passagem do tempo, uma pena, né? Com certeza daria uma enorme contribuição na Suprema Corte, mas isso é muito pouco para um país que é um país que tem boa parte da sua população negras e negros e toda a miscigenação que decorre disso. Aliás, eu acho que tem um agravante na nossa situação, o Bruno, que deixa o caso muito mais complexo, né? E essa questão da representatividade se torna também mais complexa ainda. Quando eu era garoto, já faz algum tempo, mas não tanto tempo assim, mas quando eu era adolescente, quer dizer, como um homem negro, um jovem negro, eu não me via representado, nem numa propaganda de qualquer produto que fosse. Nos filmes, nos eventos, nas novelas, eu me via representado como bandido, que era esse o papel do negro, na cadeia, ou servindo, né? Quer dizer, nada contra, absolutamente nada contra a função de servir. Mas a gente não via o negro no restaurante, você não via o negro na agência do banco, você não via o negro médico. Agora, quer dizer, foi necessário um avanço, hoje a gente já vê isso. Agora, isso precisa ser estendido para outras instâncias, especialmente no poder, né, no poder público. Então, isso passa, acho que, por políticas de cotas, na política, no judiciário, no Ministério Público e em todos os setores públicos. E, por que não dizer no privado? Veja aí no CRC que você mencionou, a representatividade de negras e negros é muito pequena. Por que não ter cotas, né, nos conselhos regionais? A OAB está trabalhando para isso, né? Era para ter passado agora essa discussão sobre cotas na OAB, na gestão da OAB, quer dizer, chapas paritárias, né, que tenha negras e negros e brancos. Essa questão da representação do negro, ela é necessária para que as gerações futuras, Rosângela disse bem, as gerações futuras possam se ver representadas nessas instâncias de poder ou de atividade econômica mais elitizada. Então, a minha conclusão, Bruno, para encerrar, eu sei que o tempo está curto, a nossa representação ainda é muito baixa, é pífia e precisa melhorar. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, eu quero agradecer pela fala de todos. Numa última parte, essa parte foi tão relevante que vale muito a pena colocar todos, eu gostaria de ouvi-los mais. Mas eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês, ao professor Edivaldo Brito, José Roberto do Sindiconte, Anderson Nunes, Dr. Clécio Nunes, a Rosângela, vou até passar daqui a pouco as últimas palavras para a nossa Rosângela, nossa conselheira, a Deise também conselheira, e todos os demais. Essa não é uma pauta única, ela vai ser permanente. Como eu havia dito, o CRC vai continuar comentando vai continuar debatendo o tema da consciência negra durante o ano inteiro e o ano de 2021. Essa pauta não acabou, o tema Black Lives Matter continua, seja no Brasil em português Vidas Negras Importam, ou em inglês ou outro idioma. É uma pauta permanente, eu espero que vocês, depois de todo esse breve relato sobre muitos temas, vocês possam se reunir nas empresas, comentarem, debaterem, colocarem ações em prática, colocarem ações em pauta, e não é uma pauta de empresa, é uma pauta do dia a dia. No supermercado, tente observar quantos negros estão à sua volta.
Lembre-se do percentual, somos 57% da população. Rosângela, infelizmente eu não vou poder abrir a pauta para todos os demais se despedirem, mas eu abro para você como conselheira do CRCSP, para você fazer suas últimas palavras, depois você me devolve que eu vou fazer um agradecimento especial para uma pessoa especial aqui também na nossa turma. Muito obrigado. Ah, então tá bom, gente. Foi muito bom, acredito que foi uma tarde assim que deu pra gente compartilhar bastante conhecimento. O pessoal que está nos assistindo, que leve, né, para si mesmo, acredite que nós somos capazes de fazer a diferença onde quer que a gente estiver. Então, siga em frente, acredite nos seus sonhos e vá. Não tenha medo, porque o medo faz parte, mas o desafio com certeza vai ter e você vai conseguir passar. Então, pessoal, fica a dica, busque conhecimento, busque estar perto de pessoas que agrega, né, conhecimento na sua vida, que com certeza não importa o que você é hoje, mas que você vai ser uma pessoa muito melhor no amanhã, eu tenho certeza disso. Pessoal, foi muito legal a gente passar essa tarde aqui batendo nessa live, conversando, espero poder vê-los mais vezes, né, Bruno? Que Sem a dúvida. gente pode nos encontrar e é isso. Acho que a gente tem que acreditar e trazer essa pauta permanente para as nossas vidas, no nosso dia a dia também. Um beijo para todo mundo. Foi muito legal, né? E mais, Rô, muito obrigado pelas suas palavras. Quero passar a palavra final para a conselheira Deise. Mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês. Vamos em frente. Deise, é contigo. Microfone. Só tira o mudo, tá? Isso. Tenta de novo, Deise. Tenta de novo. Não conseguiu? Tá fechado alguma coisa, ela tá falando, Bruno. Por favor, liberem o mudo da Deise, mas isso, pronto, Deise, vai lá. Perfeito. Que tarde, que dia maravilhosa a discussão. Na verdade, a gente quer aprofundar, sim, esses temas. Primeiro, eu queria agradecer novamente aos nossos painelistas, o Anderson, o professor Cléucio, o professor Edivaldo e o Zé Roberto, muito obrigada. Rosângela e Bruno pela condução. Muito, muito, muito obrigada. Um agradecimento especial ao nosso vice-presidente Morello. Ainda estou sem som? Não. Estou sem som? Não. Estamos te ouvindo, Deise. Segue. Tá perfeito, desculpa. Ao nosso vice-presidente Monello, ao Fabiano, né, do setor de desenvolvimento profissional aqui do CRC, e ao Roque, que está dando uma estrutura imensa para esse nosso evento. E eu queria terminar, Bruno, com uma frase de uma amiga que ela postou hoje, que ela falou por um país onde a cor da pele não defina o destino dos seus cidadãos. E eu estendo essa menção a todas as minorias que a gente representa no GDI, né? E no Conselho Regional de Contabilidade. Eu vim lá de uma época em que a mulher já tinha dificuldade na nossa profissão. Eu senti discriminação dentro das entidades contábeis quando eu comecei, há 40 anos atrás. Então, hoje, vê-los aqui, ver a Rosângela e ver o avanço dos nossos órgãos de classe me deixa muito envaidecida. Obrigada a todos mais uma vez, tá? E até mais, até uma próxima.